A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, amigos, um forte abraço. Hoje, terça-feira, dia de Futebol em Rede. Você já está acostumado, se está chegando agora, o Futebol em Rede é um programa em que eu e o Luiz Carlos Quartarolo, que vocês estão vendo na tela, comentamos sobre o assunto futebol. E é lógico, sempre com boas informações e, acima de tudo, bom humor. Afinal de contas, a vida fica bem mais leve se você tem uma pitada de humor pela frente. Se você não conhece a gente, você pode conhecer a gente visitando a nossa página no YouTube, www.youtube.com/futebol em rede. Aproveite e inscreva-se. É gratuito, não tem contraindicação e seria um bom presente de Natal para essa dupla se você se inscrever também. Você também pode acompanhar e lá vai ver detalhes, o Futebol em Rede Entrevista, sempre com um grande personagem por semana. A gente está aqui entrevistando, batendo papo sobre diversos assuntos. É lógico que o futebol é o tema principal. Feliz Natal para você. Esse é o último programa antes do Natal. Feliz Natal para você. Tenho uma leve impressão que, por causa da pandemia, até o Papai Noel estará de saco cheio nesse Natal. E é lógico, fique em casa, fique com os seus, beije e abrace todo mundo. A confraternização de Natal é mais importante do que o presente. Pelo menos penso eu assim. Né, Quartarolo? Nós estamos em várias redes sociais, até em rádio, Quartarolo. Ah, é verdade. Um abraço a você, meu caro Fábio Seródio, a todos que estão nos vendo neste momento aqui na Altivia, a TV da internet, a primeira TV web, por isso a melhor. Um abraço ao Alberto Luquete, ao Sérgio Oliveira, a Mônica Basília, ao nosso Frederico Batalha. E estamos aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o YouTube você já citou aí, inscreva-se, passe por lá, dê uma olhadinha, visite esses dois velhinhos por lá. Também temos o nosso site e estamos na Paradise FM, que é uma rádio web, a rádio do Mr. Volpe. Não é o goleiro do São Paulo, ele não sai jogando com bola perigosa, só vai na certa, é meio esotérico, conhece outros fatores, outros fluidos, outras influências, e ganha jogo. Mas estamos lá também num horário muito especial, não é, Seródio? Ele nos coloca na sua grade todas as terças-feiras e todas as sextas-feiras. Como já disse e lembrou bem o Fábio Seródio, estamos na semana do Natal. Daqui a algumas horas você vai poder comemorar. Não teremos Papai Noel. Papai Noel fica em casa. Você é do grupo de risco, é melhor não sair, as renas continuam pastando e o melhor presente para nós é a vacina. Porque se vier, Seródio, eu tomo a vacina. É lógico, eu também. Essa história aí de que tomar vacina o cara vira jacaré, só mesmo a cabeça de um burro, mas tudo bem. Faz parte do show. E se você quiser acompanhar a gente na Rádio Paradise, é www.paradisefm.com. Além da Rádio Paradise, você tem a gente no Spotify, pode ouvir a gente no banheiro, no motel, nas compras de Natal, você tem várias opções aí. Tem o Instagram, tem o Twitter, tem o nosso site que o Quartarolo falou, ele escreve no nosso site, www.futebolemrede.com.br. Lá está o Lucas Neto, está o Magalhães, estou eu, está o Quartarolo, está o Sergião falando de futebol alternativo, e também o Fred Batalha, que fala sobre basquete, entre outros assuntos. O nosso Weber Lima promete que em 2021 finalmente sai da toca. Mas vamos lá, vamos em frente, tem muita coisa legal para a gente conversar. Bom, Quartarolo, o principal assunto da semana vai ser o São Paulo. São Paulo chegou a hora da verdade, tem Copa do Brasil pela frente, semifinal contra o Grêmio. O São Paulo ganhou um concorrente direto no Campeonato Brasileiro, só 5 pontos separam o São Paulo do Flamengo de Rogério Ceni. Coincidências do futebol. O último jogo do Campeonato Brasileiro será São Paulo e Flamengo. Podemos ter uma decisão aí pela frente. E o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, Quartarolo, jogou todo o favoritismo para cima do São Paulo. Você acha que é isso mesmo? O São Paulo é o super favorito? Bom, eu acho que o São Paulo, nesse momento, tem jogado o melhor futebol do país. O Flamengo está tentando se recuperar. Você falou que na última rodada, dia 24 de fevereiro, teremos Flamengo e São Paulo. Mas a grande verdade é que talvez o campeonato já chegue decidido lá. 5 pontos é difícil de tirar, embora
O Flamengo tem um jogo a menos, tem aí esse confronto direto, mas eu acho que o São Paulo é o virtual campeão brasileiro 2020, num campeonato que termina em 2021. Eu acho, né? É o que eu penso nesse momento. Pelo que a gente analisa dos últimos campeonatos, é uma diferença que parece baixa, mas é difícil de tirar. E o Flamengo ainda também precisa provar que voltou a jogar bem com o Rogério Ceni, depois de tantos tropeços com o Dome da vida nesse ano. E acho que você cometeu uma injustiça nessa abertura. O grande destaque da semana, os grandes destaques são Palmeiras e São Paulo. Palmeiras que vai pegar o América, que a gente vai falar já já, também na semifinal da Copa do Brasil. E o São Paulo que tem um jogo mais difícil contra o Grêmio, um adversário mais forte que o América, é claro. Essa de passar favoritismo para o adversário, Renato Gaúcho, já estamos velhos de saber isso. Tentar passar responsabilidade para ter aproveito, para depois tentar decidir dentro do campo, aquela coisa toda, pressionar a arbitragem. Isso está muito ultrapassado. Renato, manda seu time jogar bola. Se o Jean-Pierre jogar o que pode jogar, acho que o Grêmio pode complicar um pouquinho. Mas o São Paulo é favorito mesmo, é melhor futebol desse momento no Brasil. O São Paulo pode passar sim, então, e a tão sonhada Copa do Brasil pode parar no Morumbi nessa temporada. É difícil? É difícil, mas é difícil também para o Grêmio. Eu concordo com você, acho que o São Paulo, pelo momento que está vivendo, leva sim um certo favoritismo. A única dúvida do São Paulo, se o Luciano joga, ele vai ser relacionado, mas vai ficar para a última hora a definição se ele entra em campo ou não contra o Grêmio. Só que eu só não aposto que o São Paulo vai ser campeão, como disse o Quartarolo, no Campeonato Brasileiro. E eu vou justificar, não é porque eu sou São Paulino, estou com medinho, não é isso. É que é um campeonato atípico, é um campeonato que vai ter na virada de ano, vai ter time, inclusive o São Paulo, que vai treinar antes da ceia de Natal, vai ter uma série de situações, inclusive a Copa do Brasil, penso eu, será decisiva para as pretensões do São Paulo na temporada. São Paulo eu disse virtual campeão, Seródio, eu não disse campeão. Tá, mas eu não acho que vai ser ainda virtual campeão. Acho que ainda está em aberto o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, para o São Paulo, tem um peso muito grande, não só porque o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil, como também pelo trabalho do Fernando Diniz. Se você parar para pensar o que aconteceu nessa temporada atípica de pandemia, a cada momento surgiu um time da moda. Era o Atlético do Sampaoli, era o São Paulo do Fernando Diniz, foi outro time. Internacional. Internacional, que era do Cudê, aí o Cudê foi para outro lugar. Quer dizer, a situação é exatamente essa. É uma temporada atípica e qualquer tropeço no meio do caminho pode significar um tombo. Por isso, eu não sou tão otimista em relação ao São Paulo no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, acho difícil, mas não impossível. O adversário do São Paulo, o Grêmio, é muito mais forte do que o adversário do Palmeiras. E vamos para a briga. Vamos ver quem tem mais água para vender, aí mais garrafa para vender. É o que vai acontecer nesse meio de semana. O Campeonato Brasileiro para o São Paulo vai prosseguir ainda com mais um jogo nesse final de ano. Vai pegar o Fluminense no Maracanã. Acho que tudo que acontecer em Porto Alegre vai ser levado para o Maracanã. No São Paulo tem que ficar esperto porque o Flamengo joga antes. Flamengo que fez um belo jogo contra o Bahia no Maracanã. Independente de todas as polêmicas que aconteceram no jogo, foi uma bela exibição, se não a melhor do time do Rogério Ceni, desde que o Rogério Ceni entrou no Flamengo, aceitou o cargo de treinador do Flamengo. Foi um ótimo jogo, independente das polêmicas. Agora, ainda falando a respeito do São Paulo, você viu que o nosso ex-companheiro de Jovem Pan, Carlos Belmonte, virou o diretor de futebol, ficará no cargo até o Raí sair fora e depois o São Paulo deve contratar uma pessoa profissional para exercer esse cargo. É o Carlos Belmonte, São Paulino ele é, nós conhecemos bem a peça, né, Quartarolo? Ele é um cara honesto, um cara dedicado, um cara sério, é um cara que eu torço por ele, é um cara que eu gosto. Boa sorte para ele, Carlos Belmonte, é um grande jornalista, né? Saiu também da Jovem Pan já há algum tempo, está tocando sua vida particularmente. Ele já trabalhou como diretor em outra área no São Paulo, já foi cogitado até para concorrer à presidência, mas ele falou que não, aí não dava, mas ele pode ajudar sim. Eu acho que ele pode ajudar ao Júlio Casares e a fazer um trabalho legal no São Paulo Futebol Clube. Boa sorte para ele. Agora, uma coisa que você falou aí, eu também acho verdade.
o resultado deste jogo de amanhã pode refletir no Campeonato Brasileiro. Tipo assim, se o São Paulo trouxer um bom resultado do Sul, é claro que vai para jogar contra o Fluminense com a cabeça erguida. Se tomar uma pancada muito forte, é claro que balança. E o Luciano também é um jogador que mexe nesse momento com o São Paulo. E o árbitro do jogo, meu caro Fábio Seródio, Marcelo de Lima Henrique, Meu Deus. que é carioca. Alô, Landim. Alô, Landim. É um árbitro carioca para o São Paulo, hein? Mas eu acho que não tem nada a ver. Só que o Marcelo de Lima Henrique é o árbitro que mais apitou o jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro dos Cariocas. Porque está 6-6, né? 6 árbitros paulistas apitaram os jogos do Flamengo e 6 árbitros cariocas apitaram os jogos do São Paulo no Brasileiro. O Marcelo de Lima Henrique foi aquele que mais apitou 3 jogos do São Paulo no Brasileiro e agora está escalado para o jogo Grêmio e São Paulo. É um bom árbitro, eu acho. É um árbitro que saberá levar a situação, que ele é bastante experiente. Eu acho que não vai ter problema, não. Mas, segundo o Landim, olha, cuidado com esses árbitros do Rio, de São Paulo, né? Fazer o quê? O Landim fala umas besteiras também, vou te contar, não é à toa que ele puxa o saco de quem do Ninho, devia pagar a rescisão do contrato do Dome, ele devia pagar essas coisas também, para depois falar com autoridade, né? Com moral. Ele, não é à toa que ele puxa o saco de quem ele puxa, porque realmente parece que é o mesmo tipo de cérebro. Não tem nada a ver. O cara é profissional da arbitragem, né? Que cérebro? A ausência dele. Bom, o cara é profissional da arbitragem, verdade que não é um profissionalismo que a gente gostaria de ver, o cara podendo se dedicar só a essa profissão, mas eu acho uma grande besteira botar fogo no assunto, falando que o cara é de São Paulo, da Moca, da Zona Leste, da Zona Oeste, tem absolutamente nada a ver. Ainda a respeito desse assunto, já que você falou do Flamengo, antes da gente falar do Corinthians, o que aconteceu no Maracanã? Primeiro, o árbitro do jogo foi ridiculamente rigoroso com o palavrão do Gabigol no começo do jogo. Tá bom, ele pode até se sentir ofendido, vai ter aquela história que o Salvio falou na TV Globo lá, que o controle da partida. Mas, na verdade, nu e crua, Quartarolo, que se ofende quem quer e ouve quem quer ouvir também. O que faria o árbitro com aquela manifestação de torcida se a gente tivesse com os torcidas no estádio? Ia mandar implodir o estádio, arrancar todo mundo da arquibancada? Faz ouvido mouco lá, escuta, dá um amarelo pro cara, se reincidir, dá vermelho. Ele acabou colocando fogo no jogo que até então não estava passando por problemas tão sérios. Mas o principal é a questão do Gerson. Sou contra a ofensa racista, eu acho que foi uma provocação. Acho que o Gerson reagiu, ele tem todo o direito de reagir, mas eu também vou colocar um pano quente na situação. O tal do Ramírez, e eu vi a declaração dele, é verdade, o mal fala português. Isso não tira o peso da responsabilidade da palavra dele, mas também dá um alívio na situação. As pessoas estão sendo muito rígidas com certos assuntos. Não estou falando da manifestação racista, não. Provocação racista tem que ser combatida. Mas o coitado do cara também é uma criança e mal entende a língua que está se falando. Um pouco de rigidez demais. Eu penso assim. Não estou nada contra ofensa racista. Mas um pouco de rigidez demais. Você não achou, Quartarolo? Eu acho que sabe o que está acontecendo? É que tem pessoas que estão pedindo para prender o Ramírez, para mandar coibir o cara de jogar futebol por causa de uma frase. Eu acho que ele pode ter dito essa frase, mas você tem razão. Hoje, inclusive, tem uma explicação dele. Ele nem fala português direito, ele dá a explicação dele. Não estou dizendo que ele me convenceu. E o Gerson disse que ele foi chamado de negro. Olha, cala a boca, negro. Ok. Se ele fez isso, ele tem que ser punido ao arrepio da lei. O STJD tem que suspender 5, 10 jogos, 2 jogos, sei lá. E a polícia também não tem nada que fazer no Rio de Janeiro, né? Agora está convocando, quer aparecer, chamando o Gerson, o árbitro, o Flávio Rodrigues, chamando o Mano Menezes, chamando o Índio. Aliás, o nome dele não é Índio, é apelido, que é também preconceituoso se você levar em consideração, mas ele leva numa boa. O garoto tem 23 anos de idade. Ele tem que ser punido por aquilo que ele fez.
Isso não quer dizer que tem que enforcar o cara, prender o cara, mandar para cadeira elétrica. Tem gente que está exagerando demais. Ele não deu uma facada no Gerson, ele não esgoelou o Gerson, ele não assassinou o Gerson. Ele foi infeliz ou realmente ele é racista. Ok, mas ele tem que ser punido se ele fez. Se ele não fez, ele tem que se defender, tem que ter... Eu, inclusive, me surpreendi com a palavra da nota oficial do Bahia. No caso de racismo, o acusador tem uma voz preponderante. Não tem, não. Tem uma voz importante. Porque se você achar que tudo é preponderante, se eu acusar o Fábio Seródio, já julguei você. Não é assim. Então as pessoas têm que tomar cuidado. Os negros têm todo o direito de brigar para serem respeitados, têm que ser respeitados. Há 500 anos eles estão sendo desrespeitados em vários segmentos e agora estão abrindo a porta e com certeza. Ontem eu disse, inclusive, de uma programação que eu estava participando, que eu acho que eu vou comprar 1000 livros do Nelson Mandela e entregar para essas pessoas. O cara ficou 2/3 da vida preso e quando saiu e assumiu a presidência da África do Sul, muitos diziam o seguinte, agora vamos lá, vamos dar o troco. Eu falei assim, não, sem revanchismo. Sem revanchismo, senão ficaremos iguais a ele. Então, uma frase não pode matar o cara. Agora, tem que ser punido. Tem que ser punido dentro da lei. Dentro da lei. E só mais uma coisa. Sobre a expulsão do Gabigol. Eu sou a favor. Primeiro que ele é muito metido, é muito marrento. E depois não tem que falar aquilo para o árbitro. Tanto é que ele falou com tanta veemência que o árbitro voltou. Então, rapidamente, Seródio, eu sou meio chato, né? Eu fiz aqui um levantamento dos árbitros paulistas que, segundo o Landim, atrapalham o Flamengo. Na primeira rodada, quando perdeu para o Atlético Mineiro, o árbitro foi o Rafael Claus. Me parece um bom árbitro, não teve influência. Na segunda rodada, tomou de 3 o Atlético Goianiense em Goiânia. Luiz Flávio de Oliveira foi o árbitro. Na 8ª rodada, Flamengo 2, Fortaleza 1. Flávio Rodrigues de Souza foi o árbitro. Na 9ª rodada, Fluminense 1, Flamengo 2. Rafael Claus esteve presente de novo. Na 15ª rodada, Vasco da Gama 1, Flamengo 2. O Flamengo só ganha com o árbitro paulista, hein? Flávio Rodrigues de Souza de novo. E domingo, 4-3 contra o Bahia. O que me estranha é que o Flávio Rodrigues de Souza tem muita sorte. Ele apitou 3 jogos do Flamengo no Brasileiro. A bolinha cai sempre para ele. Aí eu falei assim, bom, vamos ver quantos árbitros cariocas apitaram os jogos do São Paulo. Na 4ª rodada, São Paulo 1, Bahia 1. Rodrigo Carvalhais. Na rodada 11, 1-0 contra o Atlético Paranaense para o São Paulo, Marcelo de Lima Henrique. 12ª rodada, o Marcelo de Lima Henrique estava novamente presente, 1-1, Internacional e São Paulo. Na 13ª rodada, Wagner Nascimento, Curitiba 1, São Paulo 1. 16ª rodada, Ceará 1, São Paulo 1, Wagner Nascimento. E o Marcelo de Lima Henrique, pela terceira vez, apareceu na 21ª rodada, Fortaleza 2, São Paulo 3. Ou seja, Landim, tá empatado, Landim. Para de encher o saco. Aliás, o STJD tem que chamar o Landim lá também. Se ele sabe de alguma coisa, tem que falar. Sim. Bem feito pro sujeito da arbitragem aí que andou dando voz a reclamações de São Paulo. Despertou a ira de todo mundo. E ainda a respeito da questão do racismo, Quartarolo, é lógico que nós vivemos uma situação, o país é um país racista, camuflado, mas apesar de termos como principal ídolo, marca do país, um homem negro, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, que é o maior símbolo da história desse país. Não tem outro que seja igual a ele. Mas mesmo assim temos esse problema. Só que eu acho que tudo deve ser punido de acordo com a ofensa gerada. Uma frase infeliz do indivíduo, moleque aí, tudo bem, puxa assim, a orelha, deu uma punição para ele, não é para deixar passar em branco, não é isso que eu estou falando. Que aprenda. Eu acho que a educação, nesse momento, é mais importante do que cortar cabeças. É uma besteira. Como também em relação à expulsão do Gabriel. Eu não entendo você, como entendo também a lógica daqueles que acham que xingou o árbitro para manter o pulso, já põe para fora. Tá bom, é uma alternativa, mas eu acho que é um pouco exagerada. É a minha opinião. Tem mais uma coisa, viu, Seródio? Tudo bem, eu entendo os dois lados. Só que sou o presidente do Flamengo,
eu multo o Gabigol. Falo, Gabigol, você ganha 1.200.000 por mês. Você não pode provocar essa expulsão dessa maneira. Você deu chance, você deu motivo. Você é um jogador importante. Não, o que ele faz? Ele passa a mão na cabeça, que é paternalismo puro, passa a mão na cabeça do Gabigol e prefere criticar o árbitro. O árbitro, você pode até ter essa interpretação. Ah, podia ter dado um amarelo? Podia, ok. Mas ele deu vermelho por quê? Porque ele foi provocado, ele foi xingado. E claramente ele foi xingado ostensivamente. Ele já estava voltando para o meio-campo. Expulsou um jogador sentado. Amigo, uma hora ele ia ficar de pé, ia ser expulso do mesmo jeito. Ou seja, idiotice, expulsão cavada pelo Gabigol, um jogador que tem que tomar mais cuidado com esse tipo de coisa. É verdade. Por isso que eu defendo a tese, fosse eu alguém importante no futebol, que se colocasse em todo e qualquer contrato de jogador de futebol profissional e técnico também, que burrice teria que ser punida. E foi um ato burro. Xingar foi um ato burro. Bom, deixando o São Paulo de lado, vamos para o Corinthians. O Corinthians está vivendo um momento, olha, tem otimistas que estão dizendo o seguinte, Quartarolo, agora vai. Prepare-se que a Libertadores 2021 está próxima. Você acha que está certo isso? Bom, para tentar entrar direto na Libertadores, o Corinthians vai ter que torcer pro São Paulo ser campeão da Copa do Brasil, porque daí ele é líder do campeonato, o G6 vira G7, e para que Santos ou Palmeiras, principalmente o Palmeiras, né, que está mais à frente, ganhe a Copa Libertadores. Será que o corintiano torcerá por isso? Não. Mas isso à parte, o Corinthians subiu para a 9ª posição, está dentro do quadro aí que vai para a Sul-Americana, está com 36 pontos, ganhou um jogo que tinha que ganhar contra o Goiás, esse jogo tinha que ganhar, agora vem com o Botafogo, tem que ganhar, que esse é um campeonato dele, e vai subindo. Eu acho que o Wagner Mancini está entusiasmado demais, ficou muito empolgado. Libertadores à vista. Não está não. Não está não. Primeira coisa que o Corinthians tem que fazer é atingir entre 44 e 45 pontos para não ficar mais pendurado em termos de rebaixamento. A partir daí, o que vier é lucro, né? Mas o risco de rebaixamento, nem naquele site Malucos S.A. lá. Mas aí que tá, Seródio, são 36 pontos. Falta um pouquinho, já vai passar. O Corinthians tem hoje o Corinthians está a 5 pontos do 6º colocado. Tem tempo de sobra para arrumar a casa. Afinal de contas, o Corinthians vai jogar contra o Botafogo e depois vai passar até ceia de Natal em casa. O jogo de volta do Corinthians no Campeonato Brasileiro foi adiado, o jogo contra o Palmeiras. Quer dizer, o Corinthians vai ter uma folga a mais do que todos os seus adversários para colocar a casa em ordem. Acho que o Corinthians pode respirar, sim. Agora, tem uma coisa, Quartarolo. Houve o acidente aí com o Cássio, tomara que não tenha problema nenhum. Bem. Cássio é um grande cara. Gosto muito do Cássio, viu, Quartarolo? Gosto muito mesmo dele. O Jô desencantou. Apesar da torcida japonesa contra, ele conseguiu fazer um gol. E aí, surge uma dúvida. Porque o Bruno Mendes virou titular da zaga do Corinthians. Ok? Ele está suspenso. Estreia o Gemerson contra o Botafogo. Você diria que estrear contra o Botafogo seria uma ótima para o Gemerson? Eu diria que o Bruno Mendes, nesse momento, é um interino, é um titular interino. O titular vai ser o Gemerson, porque joga mais que ele. A não ser que ele tenha esquecido o futebol dele lá em Mônaco. Porque lá realmente a cidade mexe muito, o cara pode esquecer da profissão. Mas a verdade é que ele é bom jogador. E ele agora, superando a Covid, já ficou no banco ontem, deve jogar contra o Botafogo. Gil e Gemerson é uma dupla ótima para o futebol. O Bruno Mendes é um jogador médio para mim ainda, mas tudo bem, vinha jogando. Melhor que o Marlon. Ele está suspenso, deu a brecha, numa dessa o Gemerson já começa a conquistar a posição. Eu acho que na sequência, até o final do Brasileiro, o Gemerson tem tudo para ser titular da zaga do Corinthians, na minha opinião. Eu acho que o Bruno Mendes é uma daquelas apostas, como que a gente fala, aquelas previsões de fim de ano que nunca se realiza. Todo mundo, mas esse tal de Bruno Mendes do Uruguai, fantástico, vai ser jogador de Copa do Mundo. Me lembra muito aquelas previsões de final de ano, sabe?
o ano que vem vai acontecer isso. O Bruno Mendes é uma previsão daquelas furadas mesmo. Se bem que Sabe o que acontece, Seródio? Ah. É que o Corinthians tem muito disso aí. Aliás, o futebol tem, né? O Corinthians trouxe um cara uma vez do Bragantino chamado Paulinho. Sim. Aí o Paulinho arrebentou. Aí, como o Paulinho foi embora, trouxeram o Jusilei. Foi mais ou menos. Aí começaram a trazer um monte de jogador desconhecido para ver se repetia o Paulinho. Aí trouxeram o Balbuena. O Balbuena era um ótimo zagueiro. Bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Aí trouxeram o menino que está lá na... Como é que chama, né? O quarto zagueiro que jogou com o Gil. Felipe. Trouxeram o Felipe também desconhecido. Agora eles acham que tudo quanto é jogador desconhecido que trouxer para a zaga, o cara vai ser um novo Balbuena, um novo Felipe. E não é assim que acontece. O Bruno Mendes tem jogado, até que não tem que decepcionado, não. No ano passado, por exemplo, decepcionou mais. Tomara que ele tenha evoluído, mas eu acho o Gemerson melhor. Não tenho nada contra o Bruno Mendes, mas eu acho que não é tanto assim. É bom para o futebol uruguaio, que, aliás, está numa fase que eu vou te contar. Bom, Corinthians à parte, vamos ao Palmeiras. Atenção, Quartarolo, anote aí na sua agenda. Faltam só 5 jogos. Tinha um cara que falava muito 5 jogos para o Mundial. 5. 2 da semifinal da Libertadores, 1 da final e 2 do Mundial no Catar. Ok? 5 jogos para acabar com aquela história de 1951. O Palmeiras jogou no final de semana, e eu assisti o jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Não é que jogou mal, não. Só não chutou no gol. Pequeno detalhe, que o português Abel Ferreira deve ter notado que se não estar o gol, a bola não entra. E ficamos no 0-0. Não ficou no 0-0 porque tomou 2 gols. O time do Palmeiras não foi muito bem contra o Internacional, mas o torcedor palmeirense pode ficar otimista. Voltam contra o América Mineiro, Rony e Luiz Adriano. O poder de fogo do Palmeiras estará de volta, Quartarolo. O Luiz Adriano eu acho um bom jogador. Eu acho que ele tem que ser municiado, alimentado. Ele é um jogador que faz gol. Não é nenhum gênio, não é nenhum Evair, nenhum César Maluco, muito longe disso. Mas é um bom jogador. Nenhum Gabriel Jesus, mas é um bom jogador. Muito aproveitável. Eu acho que o Palmeiras é super favorito contra o América Mineiro. A maior zebra nessas semifinais da Copa do Brasil seria o América se classificar, com todo o respeito ao ótimo trabalho do Lisca Doido. Ele realmente faz um trabalho muito bom. Só que o América, para mim, já ganhou o seu título de Copa do Brasil chegando à semifinal contra o Internacional. Parabéns ao América, ótimo trabalho. Agora, se for a final, maravilhoso. Eu acho que não passa. O Palmeiras tem todas as condições de já definir e encaminhar a classificação nesse jogo, nesse meio de semana aqui em São Paulo. Agora, o futebol tem dessas coisas, né? Porque o futebol apresentado pelo Palmeiras no sábado foi muito fraco. E o Palmeiras ainda, para mim, está devendo aquele grande jogo sob o comando do Abel Ferreira, que, aliás, fez um discurso muito parecido com o do Luxemburgo. O Luxemburgo disse que o elenco era reduzido. Ele falou que é curto. Então, ou ao contrário, o Luxemburgo falou que era curto, ele falou que era reduzido. Na língua portuguesa, dá uma sinonimia, ou seja, é mais ou menos a mesma coisa. Agora, quem gosta do Luxemburgo fala assim, tá vendo? O Luxemburgo já tinha avisado. E quem não gosta do Abel Ferreira fala, tá copiando o Luxemburgo. Na verdade, os dois têm razão. Para disputar 3 competições, realmente é um elenco que acabou se tornando ainda mais curto, pelas contusões, pelas convocações, pelos problemas de Covid, que já foi convivido com o Luxemburgo na época. Ou seja, os dois treinadores têm razão, na minha opinião. Hoje não justifica ter jogado tão mal. Esse que é o problema. Eu só não consigo entender quando o cara reclama que o elenco é curto e tem a possibilidade de colocar uma peça a mais, ele existe. O Borja, por exemplo, voltou, não quiseram inscrever ele na Libertadores, dane-se. O rapaz ficou até magoado no sentido. Se o elenco é tão curto assim, quem inscreve o Borja? Vamos fazer o quê? Aí cada um que pensa. O Palmeiras hoje está em 6º no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Palmeiras deve abrir mão do Campeonato Brasileiro, Quartarolo? Não. Muito cedo. Muito cedo. Falta só 10 rodadas, caramba. Sim, mas o Palmeiras tem 30 pontos para disputar no Brasileiro. Tem time para pelo menos chegar na fase da Libertadores. Título eu acho que é difícil brigar com o Flamengo, com o São Paulo principalmente, mas dá para fazer coisa melhor. E outra, está bem espaçada aí a disputa da semifinal do Campeonato Brasileiro. Depois vem a Libertadores. Já adiaram o jogo contra o Corinthians, ou seja... Já adiaram o jogo contra o Vasco.
contra o Vasco também. Então, está tudo sendo analisado e equacionado para que os clubes brasileiros que estão nas competições, ou duas ou mais, não sofram tanto. Então, dá para o Palmeiras levar. E sobre o Borja, todo mundo fala mal do Borja. Quando ele passou, ele fez muitos gols, não o suficiente. É verdade. Eu acho que o esquema da época atrapalhou o Borja. Dizem que ele é um jogador, quando é muito criticado, ele definha. Tem gente que cresce na crise, outros definham. Só que tem uma coisa. No elenco do Palmeiras hoje, não há nenhum jogador com a característica dele e ele tem história vencedora na Libertadores. Ele foi campeão da Libertadores. Então não custava nada escrever o cara, mais um jogador à disposição. Mas eu sei mais ou menos o que é isso, Heródoto. Você também deve saber. O cara vem, aí o time não ganha, pé frio. A inveja existe. E a torcida também tem hora que só fala bobagem. Então o Abel Ferreira devia falar, olha, pode escrever o jogador, vamos ver o que ele vai fazer no treino. Se treinar bem, se ajudar, é um a mais para ajudar, cara. Fazer gol ele sabe. Tá, mas eu acho que inteligência é uma obrigação do dirigente. O cara pertence ao Palmeiras, gastaram 35 milhões para contratar ele, o cara tá voltando, é um jogador que tem história. Se eu não coloco ele na prateleira, eu não vendo. Inscreve ele. Não precisa falar que ele vai jogar ou não vai jogar, se está em boa fase, se não está. Inscreve o cara. Deixa o cara na prateleira, caramba. E tá pagando salário, né? Tá pagando salário. Acho que tem certas coisas que eu não consigo entender. Agora, Quartarolo, é o seguinte, é momento de decisão também pro Palmeiras. Não é só o São Paulo que está pressionado, não. Aí eu vou te fazer uma pergunta difícil. Você está preparado? Pode falar. O Palmeiras tem time para ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil? Tem, eu acho que tem. Tá muito igual. Eu acho que dá para ganhar a Copa do Brasil, dá para ganhar, mesmo contra a Grêmio e São Paulo, vai ser um jogo muito igual, na minha opinião. É claro que um detalhe ou outro pode decidir. Hoje o São Paulo, por exemplo, está jogando melhor que o Palmeiras. Mas o Grêmio não está jogando melhor que o Palmeiras. Daí, se o Grêmio também se classificar... Mas também a final da Copa do Brasil vai ser em fevereiro. Sim, tudo certo. Mas até lá muita coisa vai acontecer. Tem mais isso, você tem razão. E na Copa Libertadores é um jogo só. Se for a final, como diria o grande Cláudio... É um jogo só na final. Então, é um jogo só. Agora vai ter que ir em Avejaneda e depois mas é o que eu estou dizendo. Se chegar à final, é um jogo só. No Maracanã, dia 30 de janeiro. Um jogo só, tudo pode acontecer. Agora, em 2 jogos, normalmente vence aquele que tem mais capacidade ou que tem mais sorte, aproveita melhor. Mas num jogo só, dá sim, dá para pensar em ser campeão, não tem problema nenhum nos 2 campeonatos. No brasileiro, não. No brasileiro, eu acho que não briga mais pelo título. Eu quero que o torcedor palmeirense não fique bravo comigo, não, mas eu não concordo. Eu acho que o Palmeiras não tem time para levar 2 competições, Copa do Brasil e Libertadores. Fosse no sorteio, eu acreditava, porque vai ter sorte no sorteio, assim não é longe. Está parecendo um árbitro de futebol que aparece em todas. Mas dentro de campo, o time do Palmeiras ainda não é aquilo que se espera. Eu acho muito difícil. Pode acontecer? Lógico que pode. Posso queimar minha língua, pode ser campeão dos 2, mas eu acho difícil. Aliás, o Palmeiras vai treinar antes da ceia de Natal. Será que a dona Conselheira vai mandar a cesta de Natal para os jogadores do Palmeiras? Já mandou, que é isso. Peru, fios de ouro. Peru pro goleiro não, pelo amor de Deus. Não, mas frango também não pode. Picanha pode, maminha, picanha, pode. Maminha pode, mas tender. Mas é melhor não abusar da maminha da dona Leila, né? É verdade. Pode mandar um tender? Pode. Só não vai mandar frango e peru pro goleiro, pelo amor de Deus. Tá bom. Bom, chegamos ao seu Santos, seu coração palpita, bate mais forte, porque você lembra da história desse time magnífico, de Pelé, decisões da Libertadores contra Peñarol, Boca e assim por diante. Mundial com Benfica. Milan. O problema, Quartarolo, é que eu desconfio que a estratégia do Cuca legal não tá legal. Eu, por exemplo, domingo a gente já falou naquela live após o jogo, né? O Santos foi ridículo, né? Ele entregou o jogo para o Vasco da Gama, facilitou a vida do Vasco, recuperou o Vasco só não saiu da zona do rebaixamento porque é muito ruim, tá muito afundou o Santos. Oi? E afundou o próprio Santos, uma vitória em 5 jogos no Brasileiro.
Sim, precisava, sabe? Daí, tô poupando, mas aquilo que a gente falou, o próximo jogo contra o Ceará é domingo na Vila, ou seja, não tem viagem, não tem nada. E depois só volta a jogar pela Libertadores dia 6 de janeiro. Quer dizer, poxa, daria para botar os caras para correr, né? Mas tudo bem. Eu acho que ele está apostando na Libertadores, só pode. Porque do jeito que está, se ele não for a final, não for campeão da Libertadores, eu acho que ele não entra na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Vai sobrar a Sul-Americana. Entendeu? Agora, a favor dele. Esse sim pode falar que o elenco é reduzido, que o elenco é curto, ele perdeu jogadores importantes. O Santos, inclusive, nem pode contratar, que está devendo na FIFA para vários clubes, ainda está pendurado em outras situações, salário atrasado, tem jogador querendo ir embora. Ele fica toreando lá toda semana, todo dia, os problemas do Santos. Na verdade, o grande presidente do Santos nesses últimos meses tem sido Alexis Estival, Cuca. O Cuca tem feito um grande trabalho. Agora, no Brasileiro, eu acho que as escolhas não têm sido boas. Ele deve ter as explicações dele. Até agora, não me convenceram. Nem me convence, acho que o Cuca é um cara muito bom, está fazendo um milagre, um trabalho quase perfeito, merece aplauso, mas eu continuo sem entender essa de preservar jogador no final do ano. Não consigo mesmo, até porque o Santos precisa de dinheiro, precisa de vaga na Copa Sul-Americana, precisa muito de uma vaga na Libertadores da América, e sonhar com um título da Libertadores é o direito do Cuca. Mas acreditar piamente nisso já é um problema, não é bem assim. E outra, o Santos vai ter tempo de sobra. O jogo contra o Atlético Mineiro também foi adiado na volta do Campeonato Brasileiro. Vai poder brincar, fazer o que bem entender. O 28 de janeiro, e olha lá, porque se o Santos realmente for a final, vai adiar de novo, porque fica 2 dias da final. Então, eu acho que o Cuca não planejou direito, pelo menos essa é a intenção. E me desculpe o torcedor do Santos, mas o Santos está numa situação tão difícil que a obrigação é já pensar em 2021 com o elenco. O Lucas Veríssimo fazendo esse boa, quer ir embora. O Luan Pérez vai acabar o empréstimo, não tem o que fazer. Não vai ficar. O cara não vai ficar. E agora é a hora do tal do Rueda mostrar que veio. Afinal de contas, ele se candidatou para quê? Ele queria ficar no cargo de presidente para quê? Tem que começar a reverter o quadro já, amigo. Corre, que o trem vem vindo. Tem a questão da FIFA para responder. O time não está podendo contratar ninguém. A temporada está acabando, os milagres aconteceram até agora, e milagre não é eterno, Quartarolo. O tal do Rueda, porque o Rolo se ofere, ele vai falar. O tal do Rueda que tem que colocar o trem no trilho, Quartarolo. Foi eleito para quê? Mas aí que está, Seródio, pelo estatuto, está no momento da transição. Eu acho que já devia assumir já e pronto. Vai assumir só em janeiro. Até lá, tanta coisa pode acontecer de boa e de ruim. Então, eu acho que ele já devia estar trabalhando, nem que seja junto com o Rolo, talvez esteja, para tentar resolver algum problema, porque senão vai ficar cada vez pior. E vai no final do ano tem 13º para funcionário, para jogador, para comissão técnica, e já tem coisa atrasada lá. Ou seja, é um problemão que o Santos vai ter que resolver. Eu não consigo entender essa de transição, porque se você agora é o responsável pelo time, vem vindo um caminhão, você está atravessando a rua, o caminhão vai te pegar, você vai falar, deixa, é a minha transição. Depois que morreu, eu resolvo. Mas não adianta. É o estatuto. O Rolo devia ter a dignidade, assim como o Leco também, né? Que o Leco São Paulo está voando. Já que tem um novo presidente, assume, acaba. No Corinthians também. Sai, André, já entra logo do Ilho. Não precisa ficar esperando, sabe, 15, 21 dias, um mês. Eu acho que só atrapalha. Porque a transição, mas poxa, parece eleição americana, caramba. Se for fazer isso no Vasco, então, a transição vai ser difícil. Faz um ano que está em transição. Nem na eleição eles conseguem se entender, imagina na transição. Não, agora é o Jorge Salgado, que já avisou, e parece que ele botou o pé no chão, né? Porque fazer promessa como um candidato é uma beleza. Aí ele percebeu que o Benítez é muito caro e é só o melhor jogador do Vasco e não vai ficar. Aliás, qualquer outro clube brasileiro devia pensar nesse jogador, que ele é muito bom jogador e não vai ficar. Vai fazer o quê? A situação do Vasco é para lá de delicada.
Bom, Quartarolo, vamos ao nosso palpitão. Eu quero dizer para você que só você acertou. Acertou? Acertou. Acertou um jogo. Você acertou o placar de Bragantino e Atlético Paranaense. Sim. Então, você chegou a 11 pontos e eu continuo com 8. A reação vai acontecer em breve. Ah, o campeonato tá acabando, hein? Calma, que tá acabando. Vai até fevereiro, isso daí. Espera o novo presidente assumir que você vai ver só. Não, senhor, vai até fevereiro isso daí. Tá bom. Então vamos lá, vamos um por um aqui, porque a semana passada engoli um jogo aqui. Na quarta-feira, começar pela quarta, Grêmio e São Paulo, semifinal da Copa do Brasil. O jogo vai ser na Arena do Grêmio. Quartarolo, o que você acha que vai acontecer? 2-1 São Paulo. Nossa Senhora! Eu sou Fernando Diniz, rapaz, que é isso? Brenner, Reinaldo. Eu vou deixar 1-1. Tá bom. Eu assumo o risco. Palmeiras e América, jogo que vai acontecer na Arena Palmeiras, também semifinal da Copa do Brasil. 3-1 Palmeiras. 3-1 Palmeiras? Sim. Você tá tão confiante assim no Palmeiras, Cortano? Poxa, o Palmeiras é bem melhor que o América. Eu acho. Eu também acho. Eu vou 1-0 Palmeiras. Oh, como você acha? Aí teremos o duelo definitivo entre Boca e Racing, lembrando que o Racing ganhou de 1-0, mas no final de semana o Racing tomou uma chapuletada na Copa Diego Armando Maradona e o Boca deu uma chapuletada na Copa Diego Armando Maradona. Isso significa que o Boca vem com a boca aberta para cima do Racing para chegar na semifinal da Libertadores. O jogo vai ser em La Bombonera. Sim, o superado estádio de La Bombonera. 2-0 Boca. Eu acabei de colocar, ó. 2-0 Boca. Então empatamos. 2-0. No sábado, pelo Campeonato Brasileiro, teremos um jogo emocionante. No Mineirão, o Atlético Mineiro pega o Coritiba, que não é nem mais candidato. O Coritiba parece o Trump não querendo reconhecer a vitória do Binden. Curitiba já caiu. Está condenado. Eu vou botar aqui 3-0 Atlético Mineiro. Tá bom. 4-0 Atlético Mineiro. Tá bom. Eu nem ia colocar esse jogo, mas como é um jogo que aponta para a disputa do título do Campeonato Brasileiro, vamos ao reencontro de Rogério Ceni, Flamengo e Fortaleza, lá no Ceará. 1-0 Fortaleza. 2-0 Flamengo. Tá bom. Aí teremos no Maracanã à noite, depois do jogo emocionante contra o Grêmio na Copa do Brasil, Fluminense e São Paulo. Fluminense que não é lá essas coisas. O Fluminense parece aqueles bolo, sabe? Que o confeito é legal, bonitinho. Mas o recheio é uma porcaria, Quartarolo. O Fluminense lembra aquela música famosa, você não vale nada, mas eu gosto de você. Ei, Fluminense. É Fluminense quem? São Paulo. São Paulo. É São Paulo. 2-0 São Paulo. Eu também coloquei 2-0 São Paulo. Tá me imitando? No domingo teremos Botafogo e Corinthians. O Botafogo vem numa reação fantástica contra o Curitiba. O Corinthians vem vencendo, já está pensando até em Libertadores da América. E aí, Quartarolo? 1-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Teremos um jogo importante, até porque o Mano Menezes caiu. O Internacional está na briga por uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Bahia e Internacional, que nada tem a ver com 1988. Se fosse, eu apostaria no Bahia de Bobô, Cláudio Adão, Charles de gol. Eu vou 1-1. 1-1. Quartarolo, eu vou no 0-0. 0-0? Ok. Sim. O Palmeiras, depois de enfrentar o América Mineiro, terá o jogo do cachorro doido em Bragança Paulista. Você sabe por que é o jogo do cachorro doido? Sei. Né? O cara mordeu o cachorro. Isso. Bragantino e Palmeiras, o jogo vai ser em Bragança Paulista.
O Palmeiras vai estar já preocupado com o jogo contra o River Plate na terça-feira. Vai jogar com time misto. Eu acho que o Abel Braga não tem muita gente para poder fazer um time misto. Abel Ferreira. Abel Ferreira, estou a misturar tudo. Vai ser 2-1 Palmeiras. Palmeiras 2-1? 2-1. Com todas as dificuldades que o Palmeiras tem? Sim, o Palmeiras é melhor que o Braga. 1-1. Tá bom. E o Santos vai pegar o Ceará na Vila Belmiro, depois de poupar tanta gente contra o Vasco. Será que o Cuca vai colocar até o Rueda para jogar contra o Ceará, não? Eu espero, né? 2-0 Santos. 2-0 Santos? Eu vou colocar 1-0 Santos. Olha só isso. E teremos o jogo Atlético Paranaense e Vasco da Gama, que é um jogo que me causa vertigem. Você sabe por quê, não sabe, Coterão? Não. Eu estou fazendo o tubo dia 12 de dezembro, lá na rádio, eu, Rogério Assis, Cláudio Karsug, um jogo que não tinha absolutamente nada a ver, aquele jogo das 18 horas que a rádio fazia só para dar uma esticada, sabe? Sim. Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Aí teve uma pancadaria, o jogo, a transmissão acabou à meia-noite, e por causa disso daí eu perdi a festa de aniversário da minha filha. Bem recebido em casa, não? Depois você reclama que eu não fui na festa de 15 anos da minha filha. Você não vai nem na sua. Mas não era de 15 anos. Mas fui bem recebido por esse jogo. Foi, claro, claramente. Começou tudo lá. Paura de Atlético Paranaense e Vasco. Paura! Eu acho que o Atlético ganha de 1-0. O meu Furacão ganha de 1-0. Olha, eu vi o Vasco contra o Santos. Horrível. O poder de fogo que o Vasco tem, as jogadas ensaiadas que o Sapinto conseguiu implantar no Vasco da Gama. 3-0 Atlético Paranaense. Bom, são esses os nossos palpites para o palpitão da semana, um palpitão um pouco maior, afinal de contas teremos o Natal, não teremos o programa no dia de Natal, lógico, o Papai Noel vai estar de saco cheio, mas a gente volta na outra semana já falando a respeito do que aconteceu durante a semana toda e preparando o espírito de todos para 2021. Quero desejar a todos vocês, em especial os nossos colaboradores, o nosso Sérgio Oliveira, o Fred Batalha, a Mônica Basile, quem mais que está? O Volpe, Mr. Volpe, que está com a nossa FM Paradise, o paradisefm.com. Agradecer de coração também ao Luquete, que nos abre espaço na AltV, e agradecer muito aqueles que participam do nosso site, o Lucas Neto, os dois, o Frederico Batalha, o Sérgio Oliveira, você, porque não, você Obrigado. sabe que você mora no meu coração, todos aqueles, o Magalhães, que também está com a gente, um beijo no coração de todos, um Feliz Natal. Se o Papai Noel não estiver presente, o saco vai estar cheio. Então, aproveite esse momento e fique junto com seus familiares, é lógico, não cause aglomeração. Se não puder estar presente, esteja de coração. Tá certo, Cotarone? Tá certo. Faço minhas as suas palavras. Desejo também um grande Natal para todos que estão nos vendo. Agradecimentos a todos que nos acompanham aqui na AltV, a TV da internet, a primeira TV da web, por isso também a melhor, e também nas redes sociais, onde nós estamos presentes também todos os dias, ou ao vivo, ou então você pode acompanhar nossa programação, que fica toda à disposição para você. Inclusive, a entrevista da última segunda-feira, que continua repercutindo muito, com o nosso Roberto de Andrade, ex-presidente do Corinthians, talvez ainda voltando a ser dirigente do Corinthians, mas tudo isso você vai ficar sabendo lá, vendo que está no YouTube, está no Instagram, e está também no nosso site e também no Facebook. Um abraço, meu caro Fábio Seródio, seja feliz, bom Natal para você, para toda a família, se cuide, e a gente quer de presente apenas uma coisa, uma vacina que funcione. Tomara a Deus. Abraço, Seródio. Tomara, dá um beijo no coração de toda a tua família, da dona Creuza, da netinha, das filhas, um beijo para todos vocês. Obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, Quartarolo. Vem para a rede você também, vem para a rede, vem. Um abraço, até a próxima. Bom Natal.